Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início aí à nossa primeira videoaula teórica da disciplina Desenho de Perspectiva para Cenários, né? Essa primeira videoaula ela vai tratar um pouco dos propósitos, né? Por que a gente aprende a fazer desenho de perspectiva, né? A questão da percepção, né? E os significados, né? Ou seja, teoria da forma, né? Que está diretamente ligado aí à questão da perspectiva também, né? Bom, passar aqui o slide. Bom, pensando aí no modo geral, né? Voltando um pouco aí nas teorias do Donis, né? Sobre a sintaxe da linguagem visual, né? Ou anatomia da mensagem visual, né? A gente tem, né, dois níveis aí de construção, né, da mensagem visual, né? Primeiro a gente tem o suporte técnico, né? Ou seja, o suporte técnico é a nossa organização, né? A organização do artista, a estruturação do artista, ou a instrumentação do artista dos elementos gráficos visuais, né? A fim de estabelecer uma significação, né? Então, assim, a significação ela transcende o suporte técnico, né? Que é essa base técnica, mas ela depende desse último, né? A percepção da mensagem imagética, né, dependerá apenas da interpretação do espectador, que possui seus próprios conceitos ou preconceitos, né, barra ou limitações, né, ou visão cultural, né, de acordo com o Donis. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que é o seguinte: eu posso, né, efetuar uma estruturação gráfica, né, uma composição gráfica, né, mas essa significação, né, que é esse elemento aí que está sobre, né, pensando metaforicamente sobre o meu suporte técnico, né, ou essa intencionalidade do artista, ela também depende da percepção desse espectador, né? Não basta só eu ter essa intenção, né? A forma como o espectador vai perceber vai depender muito desse repertório, né, que esse espectador tem, né? Vamos supor, se um espectador nunca teve contato, né, com elementos gráficos visuais como linhas, formas, cores, né? Se ele nunca na vida teve esse contato, ele vai ter uma certa limitação de compreender ali a forma como eu organizo, né, os elementos gráficos a fim de construir uma ideia de tridimensionalidade, né? Então é uma coisa muito importante, né, a gente pensar nessa dupla direção aí, né? Você tem a intencionalidade do artista, você tem a percepção do espectador, né? Então, vamos supor que todos estamos no mesmo universo cultural, né? A gente tem um desenho de perspectiva, né? O que é a perspectiva, né? É um sistema gráfico, né? Um sistema visual que foi criado, né? Estudado ao longo de muitos anos, né? A fim de fornecer para o artista, né, ferramentas, né, para que ele possa desenhar, né, ou construir a significação de tridimensionalidade no desenho, né? Então veio aí os conceitos de linha do horizonte, pontos de fuga, linhas de fuga, né? Distanciamento, né? Escala é um elemento muito importante, né? Então, assim, a perspectiva, né, ela veio como uma ferramenta a mais para o artista construir, né, ou induzir a percepção de tridimensionalidade no espectador, né? Mas esse propósito da tridimensionalidade, né, essa capacidade técnica de representação tridimensional, ela não existiu desde sempre, né? Aqui a gente está vendo aqui
dois exemplos aqui, uma pintura egípcia, né, e uma pintura da Idade Média, né, a gente vê o propósito desses dois elementos de representar uma situação, né, uma, uma certa ilustração de um momento histórico, né, um momento desses povos, né, e a gente percebe claramente nesses dois exemplos, né, a limitação técnica, né, de representação tridimensional. Então ele limita um pouco a forma como percebemos esses dois mundos, né? Lógico, na Idade Média, né, a pintura aqui do exemplo da Idade Média, né, a gente percebe um certo, vamos dizer, uma certa sofisticação na pintura, né, no desenho, né? Agora, a arte egípcia não, a gente tem ali muito a questão da lei da frontalidade, né, que fala muito da arte egípcia, né, que é, que é o artista que desenha todos os elementos extremamente planificados. Então, por exemplo, a gente tem aqui a relação desses dois personagens, né, dessas duas personalidades, né, a gente vê uma limitação técnica, né, desse recinto, deste segundo elemento aqui, que no caso poderia ser um faraó, né, uma personalidade com poder maior, né, que ele está dentro de um recinto, mas a gente não percebe esse recinto como um elemento tridimensional, né, porque não se sabe ao certo do porquê os egípcios faziam elementos extremamente planificados, né? A gente tem algumas sugestões de tridimensionalidade, né? Por exemplo, sobreposição de elementos, aqui o braço, né, que está sobreposto ao corpo dessa figura, né? O cabelo, né? As roupas, né? A gente vê ali uma sugestão de tridimensionalidade pela sobreposição de elementos, né? Já na figura da Idade Média, né, a perspectiva ela aparece um pouco, né? Ela aparece um pouco, por exemplo, na cenografia aqui atrás, né? A gente tem uma sugestão ali de uma perspectiva atmosférica, né? Com elementos mais claros ao fundo, né? E elementos mais escuros, né? À medida que vai aproximando, né? Ou mais nítidos, né? Acho que é a palavra mais correta a dizer, né? Aqui na igreja, né? Na arquitetura da igreja, a gente tem uma tendência de ver uma tridimensionalidade ali, principalmente pelo jogo de luz e sombra, né? Uma tentativa ali de desenhar as torres numa tridimensionalidade, mas a gente já vê uma limitação técnica em relação à torre do fundo, né? Que você não tem uma redução da escala, né? Então, a gente tem uma certa limitação, né, técnica aí desses artistas, porque a perspectiva ainda não era muito bem estudada, né, não era não era uma questão muito, não sei nem se é correto dizer uma questão, mas era uma limitação técnica desses artistas que não tinha ainda uma instrumentação para pensar uma forma de representar a tridimensionalidade na imagem a partir do mundo real, né? E aí a gente vem entrando aí nos anos de 1300 e 1400, né? A gente tem aí o início da Renascença, né? Ou seja, estudiosos começam a ver a ciência, né, os estudos da ciência como uma forma de sair da idade das trevas, né? Então a gente tem a Renascença, né? E um bom exemplo aí é o Brunelleschi, né? Filippo Brunelleschi, né? Que é um arquiteto, né? Que estudou muito a questão da perspectiva, né? Juntamente com outros artistas, né? Outras personalidades, né? Então ele foi um arquiteto, escultor, né? E fez esse exemplo aqui, né? Esse planejamento arquitetônico. A maioria dos artistas na época também eram arquitetos, né? Vale lembrar, né? Então eles tinham que ter um certo conhecimento de visualização da tridimensionalidade, né? E a perspectiva ela veio com força, né? O estudo da perspectiva veio com força justamente para que os arquitetos, né, da época pudessem criar representações convincentes, né, para os seus, vamos dizer assim, para os seus
seus contratadores, né? Aqui no caso a Igreja Católica foi um grande financiador desses artistas, né? Então a perspectiva, o propósito da perspectiva, da representação em perspectiva, ela veio com uma função muito clara, né? De olha, como é que a gente consegue visualizar uma coisa, né? Uma coisa que ainda não existe de forma bastante real, né? No caso aí dos projetos arquitetônicos, né? A perspectiva veio resolver isso, né? Então o Brunelleschi foi um dos caras aí que veio com força, né, nos estudos da perspectiva, né, criando aí os conceitos de linha do horizonte, né, a relação de escala entre os elementos, né, linhas de fuga, né. Então a gente vê aqui no exemplo da igreja de Santo Espírito, né, de 1428, né? A representação aqui das colunas, né? Uma representação mais convincente, mais correta, né? Então, a perspectiva tem esse propósito, né? De representação mais fiel possível à imagem real. Então, quando a gente vai comparar com a fotografia contemporânea, a gente vê de fato que a perspectiva ela tinha de fato esse poder de criar uma percepção mais clara do que viria a ser construído, né? Aí nós temos outros dois artistas, né? O Leon Battista Alberti, né? Outro italiano de Gênova, né? Ele morou em Gênova e depois em Roma, né? Se adentrou mais nos estudos matemáticos, né, a geometria, né, que é uma fonte muito importante para a perspectiva, né, principalmente de cálculos, cálculo de distância entre os elementos, né, então foi um cara muito importante aí no desenvolvimento dos estudos da perspectiva e logicamente o Leonardo da Vinci, né, entre as personalidades aí mais significativas aí dos estudos da perspectiva, né? Então esse processo todo, né, de estudo da perspectiva na Renascença, né, trouxe aos artistas uma ferramenta, né, eficiente aí para criar a tridimensionalidade no desenho bidimensional, tal como a gente vê na realidade, né? Feito isso, né? Atualmente a gente tem outros recursos, né, para criar tridimensionalidade na imagem bidimensional. Então nós temos aí os sistemas de representação automática, né, como a fotografia, a computação gráfica, né? E aí fica a pergunta, né? Será que com a computação gráfica, principalmente, né, tão comum hoje, né, tão em voga aí no trabalho do artista, eliminaria, né, o desenho técnico ou artístico da perspectiva, né? Eu acho que é uma reflexão importante a se fazer, né? Para eu fazer um cenário, eu posso fazer um cenário em 3D, redesenhar por cima, eu posso tirar uma fotografia, redesenhar por cima, tal. Sim, isso de fato, aí eu vou dar uma interpretação minha. Eu acho que de fato a computação gráfica ele veio para auxiliar muito o artista na criação de ambientes tridimensionais, né? Contudo, né, aí eu vou entrando aqui num exemplo que eu gosto muito, né, do filme The Last Belle, né, que é um curta inglês, né, dirigido por Ney Boyle e com os desenhos de Roy Nesbitt, né. E aí a gente tem uma experimentação gráfica, né, que vai muito além do que aquilo que a fotografia ou a computação gráfica nos pode oferecer, né? Então esse aqui é um exemplo muito interessante, né? Conta a história de um encontro, né? Que entre um rapaz e uma moça, né? E esse cara, ele antes mesmo de ir ao encontro, ele bebe muito e fica embriagado, né? E aí ele se atrasa, né? E aí tem esse momento do metrô aqui, né? Que ele adentra o metrô. E assim,
tudo dá errado para esse personagem. E a perspectiva desse cenário, a gente vê que ele em tamanho, o real tamanho desse cenário, ele foi feito de uma forma distorcida para como um elemento de suporte para a narrativa, né? Um suporte para a narrativa do filme. A distorção do cenário, ele remete um pouco à embriaguez desse personagem, né? Então a sequência inteira que esse personagem cai, ele entra nos túneis do metrô, cai, rola, se escorrega. Você tem uma percepção da embriaguez desse personagem, não pelas ações que estão acontecendo, mas pela distorção desse cenário, né, que deixa a gente completamente, vamos dizer assim, embriagado, né? Então é uma forma interessante aí de como a perspectiva, né, pode ir um pouco além da representação automática, né? Porque acho que a computação gráfica, ela nos dá um suporte muito interessante, mas ela não vai eliminar o ato criativo do artista, porque a gente pode explorar a perspectiva não só na limitação da técnica de representação da perspectiva, a gente pode ir além, né? Criando novas possibilidades a partir do que a gente entende como desenho de perspectiva. E aqui é um bom exemplo, né, dessa exploração técnica, né? Bom, eu costumo dizer que a perspectiva, né, ela tem algumas funções muito importantes, né? Se a gente for pensar assim, para que eu vou fazer um desenho tridimensional, uma perspectiva do meu cenário, né, para o meu filme? Por que eu vou fazer isso, né? Aqui eu numerei quatro pontos, né, principais, né? Primeiro, né, na minha percepção, eu acho que a perspectiva ela tem a finalidade de dar foco, né, para uma certa situação, né? Ela delimita uma espacialidade, né, como a gente viu aí nas imagens, né? De fato, ela vai criar um certo espaço físico, né? Um espaço perceptível, né, para o espectador. Eu acho que ela delimita, né? Porque em algumas situações, né, o desenho de perspectiva ele cria uma composição a ponto de eu delimitar a ação dentro do cenário, né? E uma outra, né, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes, né, além do foco, é a condução, né? O Donis diz que ele fala que a linha é uma forma de conduzir o olhar do espectador, né? Então, o desenho de perspectiva é um desenho estruturado por linhas, geralmente num ponto de fuga, então ele tem um certo poder aí de conduzir o olhar do espectador até um certo ponto, né? Aí vamos dizer um ponto de fuga, né? Então aqui um exemplo, foco, né? Então as linhas conduzem aí para uma área central, né, um ponto de fuga, né, um ponto de encontro dessas linhas, né? Então a tendência ali de conduzir o meu olhar a um certo local deste cenário, né? A espacialidade, né? Ou seja, o desenho de perspectiva, ele tem o poder de criar ali uma certa espacialização do meu cenário, né? Um ambiente, né? Aqui também a gente pode perceber a delimitação, né? Então meu personagem ele não vai atravessar paredes, ele não vai atravessar o teto ou afundar no chão, porque eu crio uma certa espacialidade e uma delimitação, né? Igual aqui temos dois exemplos, né, de como eu posso criar essa proposta de delimitação, né? É como o palco no teatro, né? O teatro, ali, a coxia, o palco, o fundo, né? Ele vai delimitar onde os meus personagens vão atuar, né? E a condução, né? Aqui um outro exemplo, né? Que eu costumo mostrar aí também
que vai um pouco além da computação gráfica ou os sistemas de geração automática de imagem, como a fotografia, né, de o uso expressivo da perspectiva, né, e como eu posso conduzir ali uma certa ação, né. Então, esse cenário eu criei como exemplo aí para a disciplina de perspectiva, em que a ideia era uma ação que acontece aqui, né? E aí um elemento entra nesse bueiro, a câmera acompanha, né? Acompanha ali no sentido de, de ir até um certo ponto de fuga do meu túnel, né? E vai acompanhando aqui, ó, até sair até chegar nesse ponto do túnel. Então é uma forma de conduzir uma certa ação, né? Caso eu veja a necessidade de criar essa condução da ação, né? Então aqui tá, junta-se todos os elementos, né? Foco, né? Você tem os pontos de fuga que focam ali a ação em pontos específicos, né? Tem uma ação que inicia aqui, ela se conduz para cá, depois ela segue para cá e até sumir aqui num outro ponto de fuga, né? E aí as paredes ali, elas delimitam a minha ação, né? Elas criam o espaço, a espacialização onde meus objetos animados vão acontecer, né? Então eu tenho aqui esses 4 elementos, né? Ilustrados aqui, né? Nesse cenário, por exemplo, né? Aqui um outro exemplo, né? Eu peguei um trabalho de um artista animador brasileiro, né? O Wesley Rodrigues, né? Esse é um curta que ele fez chamado Viagem na Chuva, né? E eu vou mostrar um pouquinho desses quatro propósitos a partir do desenho de perspectiva dele, né? Então, aqui a gente tem uma sequência, né, de um personagem que transita sobre um ambiente interno, uma casa, né, até chegar a uma mesa cheia de comida, né? A gente vê ela aqui à direita, né, dessa primeira imagem, né? Nosso personagem olha para a janela, né? E a gente vê uma inversão da câmera aqui desse personagem, né? Como a câmera estivesse do lado de fora da janela, né? E a gente vê aqui, ó, como a gente tem ali, por exemplo, né? Primeiro, espacialização, né? Nosso artista cria ali uma certa limitação espacial, né? Criando paredes, né? Criando o elemento do chão aqui, né? Para delimitar a ação desse personagem, né? Aqui nós temos o fator de foco, né? Nós temos um foco inicial aqui, possivelmente a câmera começa aqui e ela vem até aqui, né? Então você tem ali um primeiro elemento de foco e um segundo elemento de foco aqui. No caso, ele não vai estar usando só a perspectiva, ele está usando contraste de cor também, está usando áreas mais claras, né? Aqui a gente tem um corredor, né, que delimita ali um ponto muito interessante de observação, que é a porta, né? No caso seria a porta. E aí uma outra propriedade deste cenário é a condução da minha ação, né? Então o personagem entra aqui na porta e caminha correndo e corre, né? Vem se deslocando correndo até a mesa de doces aqui, né? Onde está o bolo e tal. Aqui um outro elemento, uma outra condição ali nas imagens seguintes do cenário, né? Como a perspectiva dá foco ao personagem, né? Então aqui a gente tem uma perspectiva, as linhas, né, convergendo ali para o nosso personagem, né, dessa cena, né? A perspectiva ali, ela proporciona isso. A mesma coisa aqui, ó. Ao mesmo tempo ela enquadra nosso personagem e dá foco à atenção do espectador, né? Então as linhas conduzem o interesse, né, ao nosso personagem, né? Em especial aqui o rosto dele possivelmente ele está mastigando alguma coisa aqui, então ele observa, né? Também, então essa é a área de interesse, então a perspectiva vai conduzir para esse ponto, né? Bom, gente, é isso. Vou parar aqui nessa primeira parte da nossa aula, né?
para a gente não ter vídeos muito longos. Aí a gente dá continuidade no próximo vídeo sobre a percepção da tridimensionalidade. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima parte da nossa videoaula.